Boa noite, povo de Deus. Maranata. Muito obrigado a você que está conectado conosco através da internet. Já são mais de 1000 conexões para a glória de Jesus, juntando os dois canais de transmissão, Adventistas Life e também Adventistas Bahia Sergipe. E Deus seja louvado por tudo isso, Deus seja louvado pela repercussão da mensagem na vida de tantas pessoas que estão enviando mensagens para nós, testemunhando a respeito do que está acontecendo aqui e a repercussão na vida daquele que assiste. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro do Gênesis, lá no capítulo 4. Hoje nós começaremos no capítulo 4. E nós estamos trabalhando no livro do Gênesis porque você já sabe, quem entende o princípio em Gênesis se prepara para o fim no Apocalipse. A nossa preparação depende do conteúdo entendido pelo Santo e Bom Espírito ao nos esclarecer tudo aquilo que precisamos aprender. Capítulo 4 do livro do Gênesis, eu vou ler a partir do verso 1, abra sua Bíblia, acompanhe a leitura da palavra de Deus. Se você estiver no smartphone, não tem problema, acompanhe do mesmo jeito. O capítulo 4 do Gênesis tem uma história muito conhecida e vamos neste momento relembrá-la. Versículo 1 diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele deves dominar. E falou Caim a Abel, o seu irmão, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu por acaso o guardador do meu irmão? E disse Deus: O que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. O restante da história você já está bem familiarizado, foi apenas a título de recordação a leitura dos 10 primeiros versos. Quero orar contigo neste momento para que o Pai Celestial nos ilumine para a compreensão da sua inspirada palavra. Ore comigo. Deus eterno, nós louvamos o teu nome por mais uma noite de reunião na tua casa, a saber, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, localizado aqui na Paralela, o Espaço Life. Bendito seja o teu nome por este lugar. Bendito seja o teu nome por esta membresia, bendito seja o teu nome por cada filho do Senhor, filha, que conectado está conosco através da internet. E que todos nós, através do teu Santo e Bom Espírito, estejamos conectados acima de tudo com o Senhor. Em nome de Jesus nós te oramos e o teu povo diz: Bendito seja o nome de Deus. Ei, você observa no versículo 1 que Adão conheceu a Eva, sua mulher, consequentemente ela deu à luz a Caim e na sequência a Abel, e ela fez uma exclamação: adquiri um varão com auxílio do Senhor. O original propõe um júbilo de alegria, um brado de vitória. Há pouco tempo Deus havia lhe feito promessas.
Há pouco tempo, Deus havia dito que da semente da mulher surgiria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. É o texto de Gênesis 3,15, conhecido como proto-evangelho. Ela começou a alimentar esperanças, porque afinal de contas, de sua descendência viria aquele que iria resolver o problema do conflito, iria dar uma solução, propor uma saída, um estado de redenção. Com ansiosidade, ela aguardava a vinda do Messias. E deixa eu te dizer uma coisa, a própria Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 45, diz que Eva criou expectativa concernente ao nascimento do seu filho. Ela alimentou uma esperança tremenda de que ele já poderia ser o Messias. Por isso, algumas traduções permitem-nos dizer: inicialmente você leu adquirir um homem com auxílio do Senhor. Outras traduções, adquirir um homem, o Senhor, aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, aquele que vai resolver o problema do pecado, aquele que nos vai conduzir de volta ao Éden. Grandes expectativas foram criadas pela Eva. No entanto, ela colheu uma grande frustração. Que tristeza ela enfrenta ao perceber que, ao invés de Caim ser o Messias, ele na verdade se torna o primeiro assassino na face da terra. Você observa uma ironia trágica. Ao contrário do Messias, Caim não derrotou o mal, Caim foi vencido por ele. E Eva certamente ficou frustrada, Adão certamente ficou frustrado. Decepção, frustração, amargura, expectativas não correspondidas. O filho não era aquilo que ela imaginava. Estou falando para alguém nesta noite que está enfrentando algum tipo de frustração, algum tipo de decepção, vivendo a amargura desta frustração, a amargura desta decepção. As tuas expectativas não foram correspondidas, você sonhou tanto com esse casamento e o casamento não é aquilo que você imaginava. Você sonhou tanto com o desenvolvimento do teu filho no caminho do Senhor e hoje ele se encontra distante do Evangelho. Você criou tantas expectativas e de repente você se encontra frustrado, decepcionado, uma amargura toma conta de você. Eva esperava um redentor, mas recebeu o primeiro assassino da história da terra. Pode imaginar como o coração desta mãe se encontrava em pedaços, mas Deus é especialista em lidar com os sentimentos humanos, especialmente aqueles que são resultantes das consequências que o pecado traz. E note que não importa qual seja a sua frustração, a sua decepção, a sua amargura, tal qual Deus cuidou de Eva, tal qual Deus soube lidar com os sentimentos de Eva, Ele também pode te ajudar a se reerguer, Ele também pode te ajudar a ser curado. Ele é especialista em trazer-nos de volta o equilíbrio emocional. E olha, você percebe que a descendência da mulher, os justos que estariam vivendo pela fé, não brota da linhagem de Caim. Esta descendência aguardada, ela surge a partir de Abel. Caim e Abel são representantes claros do caminho estreito que conduz à vida eterna e do caminho largo que conduz à perdição eterna. Caim representa o caminho largo, Abel representa o caminho estreito. Caim representa a descendência da serpente, Abel representa a descendência da mulher. O grande conflito se abre diante dos teus olhos, e quando Caim se levanta contra Abel, nada mais é do que o diabo tentando destruir a semente da mulher, porque de acordo com o capítulo 3, verso 15, o trabalho do diabo estaria comprometido com o ministério do Messias que em breve viria.
E toda tentativa satânica é na direção de impedir o nascimento do Filho de Deus. Aí você começa a estabelecer um paralelo: a descendência de Abel, mesmo após a sua morte, e a descendência de Caim. E você começa a observar a diferença comportamental entre ambas as linhagens. Por exemplo, depois que Abel morre, Gênesis capítulo 4, verso 25, fala do nascimento de Sete. E quando cita o nascimento de Sete, diz assim a palavra do Senhor: então começou novamente a se invocar o nome de Deus. Ei, o clamor pelo eterno havia cessado, a busca pela conexão com o céu havia sido interrompida, e ela é retomada a partir da vida e do testemunho de Sete, que veio para preencher a lacuna deixada pelo assassinato de Abel. Você percebe que nesta mesma linhagem encontra-se Enoque. O capítulo 5, verso 24, diz que Enoque já andava com Deus e daqui a pouco já não era mais, porque Deus o tomara para si. Enoque foi arrebatado. Olha o tipo de gente que forma a linhagem de Abel: indivíduos que buscam ao Senhor, indivíduos que andam com Deus. E o capítulo 6, verso 9, apresenta o novo componente dessa descendência de Abel. O nome dele, Noé, homem justo em sua geração. A descendência vai mais adiante, poderíamos passar por toda a Bíblia, porque desta descendência surgem Abraão, Israel, Jacó, enfim, toda a descendência chegando até Jesus Cristo. É a descendência semente da mulher. Mas o grande conflito coloca-se em evidência no desenrolar da história. Você percebe que, diferente da descendência de Sete, da descendência de Abel, da descendência da mulher, surge a descendência do Caim, uma descendência direto da serpente, aqueles que rejeitam a verdade. Caim, assassino e mentiroso. Dele, no capítulo 4, você observa o surgimento de um homem chamado Lameque. Sabe o que a Bíblia diz a respeito de Lameque? Que ele matou um homem porque pisou no pé dele. Ele matou um outro homem porque este o feriu. Ei, me causou ferida, eu mato. Pisou no meu pé, eu tiro a vida. Olha só o comportamento do pessoal que pertence à descendência de Caim: gente vingativa, gente que se ira com facilidade, gente que faz justiça com as próprias mãos. Você conhece alguém que facilmente fica irado? Você conhece alguém que gosta de resolver as coisas, que não leva desaforo para casa? Você conhece alguém que não suporta um pisão no pé, não suporta qualquer tipo de afronta e se levanta para fazer justiça, se levanta com ira, com fúria? Ei, característica da descendência de Caim. A descendência de Caim fez com que surgisse a Torre de Babel. Através da descendência de Caim se deu origem ao faraó, a Herodes. Satanás trabalhou intensamente por intermédio desta linha. O mundo sem Deus continuava resistindo à verdade da luz. Duas descendências distintas: a descendência que buscava Deus e a descendência orgulhosa que se levanta contra Deus e funciona como instrumento nas mãos do diabo. Agora eu quero te fazer uma pergunta: já que o grande conflito está claro, está em evidência para você, você já se posicionou? Qual linhagem você pertence? A que grupo você está estabelecido? Tem um conselho na palavra de Deus que vale muito a pena refletirmos a respeito. 1 João, capítulo 3, verso 12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. Se você observar a declaração de Jesus Cristo no Evangelho de São João, no capítulo 8, verso 44, Jesus disse aos fariseus: vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai.
Ele foi homicida desde o princípio. Você percebe que Jesus faz a relação do diabo como homicida, dando a entender que isso foi evidenciado na vida de Caim. Caim, representante da linhagem do mal, Abel, representante da linhagem do cordeiro. Ei, meu irmão, você é representante de que lado? E como é que você diz que segue o cordeiro e se posiciona como um indivíduo que se comporta como aquele que faz parte da descendência de Caim? Você se ira à toa, você é vingativo, você gosta de fazer justiça com as próprias mãos. Ei, será que isso reflete a verdade do Evangelho? Será que isso reflete a direção do Espírito? Note que Jesus traçou a linha direta de Caim sendo o homicida e uma relação estreita com a própria serpente. Caim possuía o mesmo sentimento de Lúcifer. E qual que era o sentimento? Orgulho. Desejo de satisfazer o seu próprio eu, sentiu inveja, nutriu orgulho, não aceitando o seu posicionamento. Ele se rebela contra Deus, desejando a sua própria glória. Resultado: Caim começa a caracterizar não mais a imagem de Deus, ele começa a caracterizar a imagem do diabo. Note que ele se comporta exatamente como se comportou o nosso arqui-inimigo lá no céu. Movido por um orgulho, ele não presta culto a Deus, ele presta culto a si mesmo. Da mesma forma, Caim, movido pelo orgulho, não presta culto ao Senhor através do cordeiro, presta culto a si mesmo por intermédio dos produtos da terra que ele havia cultivado. E deixa eu te dizer uma coisa sobre o orgulho colocado em evidência pela palavra da profetisa. Lá em Parábolas de Jesus, na página 154, é dito assim: nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o espírito humano como o orgulho e a presunção. Sabe por que o orgulho é tão ofensivo a Deus? Porque ele não permite o acesso de Deus ao coração humano. Quando você é orgulhoso, Deus não consegue te alcançar. Quando você é orgulhoso, Deus não consegue fazer a obra que Ele preparou para realizar na sua vida, porque você não dá acesso, você é autossuficiente, você olha as pessoas por cima, você constrói um altar para que você mesmo suba, um pódio para que você mesmo ocupe o primeiro lugar. Isso fecha o acesso à ação de Deus em sua vida. Deus não consegue se aproximar do orgulhoso, porque o orgulhoso, se sentindo autossuficiente, não cede espaço para a ação do Espírito de Deus. Por isso Ellen White diz que é o pecado que menos esperança incute, por um único motivo: se Deus não tem acesso, não há condições de haver uma transformação. Caim é o exemplo claro do orgulho que faz com que um comportamento violento brote, um desejo de se auto-justificar e validar aquilo que ele faz como sendo mais importante do que aquilo que Deus fez. Caim se torna um adorador, mas completamente diferente do que Deus gostaria que ele fosse. E tem muita gente recebendo o nome de adorador, mas quando na verdade a única coisa que exibe é vaidade. Tem muita gente que exibe o nome de adorador e a única coisa que quer é atenção para si mesmo. E é exatamente este o comportamento orgulhoso que o Caim exibe. Ei, o Caim foi chamado para adoração, o Abel da mesma forma. E algumas lições precisam ser compreendidas sobre este assunto adoração, e isso facilmente é entendido a partir da perspectiva bíblica envolvendo a história destes dois irmãos. Todos os dois foram convidados para adorar a Deus. Note, Abel faz o que Deus pede. Deus pediu o cordeiro, Abel se sujeita a adorar a Deus do jeito que ele pediu. Se ele pediu cordeiro, eu vou oferecer cordeiro. O Caim não.
sendo sabedor nas entrelinhas que a adoração era por intermédio do Cordeiro, ele começou a racionalizar a coisa. Era uma mente muito desenvolvida, era uma habilidade, uma inteligência fantástica, e ele começou a usar essa inteligência na seguinte direção: o que o Cordeiro tem a ver com isso? Uma completa ausência de compreensão a respeito do plano da redenção, ou se compreendia, jogou na lata do lixo, e ele começou então a raciocinar na seguinte direção: Deus pediu o Cordeiro, mas eu vou oferecer aquilo que eu quero, não o que Deus pediu. Deus pediu o Cordeiro, mas eu vou dar hortifruti granjeiros. Então, de um lado você tem a religião do Cordeiro, do outro lado você tem a religião do hortifruti granjeiro. A do Cordeiro se submete ao plano de Deus, acata a voz do Senhor. A de Caim é aquela que cria os seus próprios caminhos, independente da vontade de Deus. É o cara que quer adorar a Deus do jeito que ele quer, e não do jeito que Deus pediu. E sabe de uma coisa? Essa igreja é a igreja de Deus, e vou te falar uma coisa: ela só é igreja de Deus porque está estabelecido na palavra, está estabelecido na verdade. Essa igreja é a igreja remanescente da profecia bíblica, porque ela não faz o que o pastor Dudu diz, ela não faz o que o pastor Murilo diz, ela não faz o que o pastor Ricardo ordenou, ela não faz o que o Dênio estabeleceu. Essa igreja é a igreja de Deus porque nós fazemos o claro: assim diz o Senhor. O dono dessa igreja não se chama Murilo, o dono dessa igreja não se chama Joabe, o dono dessa igreja não se chama pastor Dudu, o dono desta igreja se chama Jesus Cristo. Quem manda aqui é Ele, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. É assim que funciona. Ele é o cabeça da igreja, não é o que eu quero, não é o que eu acho, não é o que eu me importo, é o que Deus quer, é o que Deus acha, é o que para Ele de verdade importa. É nesta direção que a verdadeira adoração caminha. Se nós fizermos diferente, não, Deus pediu o Cordeiro, eu quero hortifruti granjeiros. Aí surge a igreja: Deus pediu branco, eu quero que seja amarelo. Deus pediu branco, eu quero que seja vermelho. Aí está a igreja do vermelho, a igreja do amarelo, a igreja do roxo, a igreja do laranja. É todo mundo querendo fazer a sua própria vontade, é todo mundo querendo satisfazer a sua própria vaidade. E onde está o claro? Assim diz o Senhor. Ei, Deus pediu Cordeiro, meu lindo, é Cordeiro. Deus pediu sábado, é sábado. Deus pediu dízimo, é dízimo. Deus caracterizou alimentos puros e alimentos imundos. É assim que a coisa funciona. Não vem racionalizar o que Deus pediu, como que o que você acha é mais importante do que Ele estabeleceu. Não é, meu lindo. O mais importante é o claro: assim diz o Senhor. Problema de Caim: queria fazer sua própria vontade e não a vontade de Deus. Problema dos adoradores de hoje: querem fazer sua própria vontade e não a vontade do Senhor. Querem adequar a Bíblia à sua vida, não querem adequar a sua vida à palavra de Deus. Caim ofereceu o que queria. Você não veio aqui para fazer o que quer, você veio aqui para fazer a vontade do Senhor. Quem crê nessa palavra, diga amém. Sabe por quê? Porque adorar é esquecer de si, é esquecer de si mesmo para lembrar quem Deus é. A verdadeira adoração começa onde termina o meu orgulho. O verdadeiro adorador é aquele que morre para si mesmo, para que Cristo viva nele. E você observa que a adoração é algo solicitado por Deus do Gênesis ao Apocalipse. Ao longo da palavra de Deus inteira, Deus tem pedido para você adorá-lo. Deus tem pedido para o ser humano adorá-lo. Adorem a mim, clamem a mim, busquem a mim, orem a mim. Ei, parece até que é um Deus carente, parece até que é um Deus que precisa ter o ego massageado. Coitado dele, todo o tempo precisa ser bajulado. E você saiu do teu trabalho, do teu emprego, cansado, exausto, com fome, precisando de um banho, e veio aqui para a igreja, cansado desse jeito, para bajular o Senhor, para massagear o ego de Deus, porque Ele precisa disso para ser quem Ele é. É assim? Claro que não. Ei, se você adorar a Deus, Ele continua sendo Deus.
Se você não adorá-lo, ele é Deus do mesmo jeito. A tua adoração não altera a essência divina. Se você adorá-lo, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Se você não adorá-lo, ele continua sendo onipotente, onisciente, onipresente. Deus não precisa da tua adoração para ser quem ele é. Você não acrescenta e nem retira nada da essência divina por aquilo que você faz. Deus é Deus e ponto final. Ei, por que ele pede tanto que eu o adore se ele não precisa disto para se alimentar, para se desenvolver ou se estabelecer? Ele pede para que eu o adore por um ato de misericórdia da parte dele para comigo, porque eu tenho um rombo tão grande no coração, um vazio tão existente na alma, que o resultante do pecado e da própria natureza, que o filho se liga ao pai, e ele sabe que quando eu o adoro, este vazio é preenchido, quando eu o adoro, esse coração é transformado, quando eu o adoro, o meu coração se enche de alegria, eu experimento um negócio chamado plenitude, onde não encontro em nenhum outro lugar da terra. Não há esta plenitude nas drogas, não há esta plenitude na promiscuidade, o dinheiro não te proporciona esta plenitude, você só encontra quando se conecta com o eterno. Ele te convida a adorá-lo por um ato de misericórdia, a fim de que você seja preenchido de um modo como em nenhum outro lugar é possível, somente na presença do eterno, onde você se encontra nesta noite, em nome de Jesus. Ele preenche você, ele completa você, ele transforma você, ele redime você, ele perdoa você, ele equilibra as tuas emoções. Ei, é você quem ganha quando o adora e ainda tem a coragem de ficar fazendo jogo duro com Deus, como se ele precisasse de você. Ah, quer saber? Eu estou aqui, não sei se eu vou me comprometer com essa igreja, eu não sei se eu vou aceitar essa mensagem, eu não sei se eu vou me converter, eu não sei se eu vou me batizar, eu não sei se eu... Ah, é? Está se comportando como se Deus precisasse de você? Deixa eu te falar uma coisa aí, coisa linda. Ei, Deus sem você continua sendo Deus. Você sem Deus é um tremendo nada. Tua vida só começa a ter significado quando você o recebe. E quando você o recebe, o poder do evangelho se efetiva, porque o nada se transforma em alguma coisa, em filho de Deus. Agora, sem estar conectado com ele como adorador, você permanece sendo um nada. Conectado com ele como adorador, você do nada é elevado a filho do Pai Celestial. É um negócio extraordinário. Então para de fazer jogo duro com Deus, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Deus, ele não é carente. Adorar a Deus é reconhecer que ele é tudo e nós somos nada sem ele. A adoração não muda Deus, mas muda a gente. E é isso que ele quer fazer na nossa vida quando nós o adoramos. É por isso que ele nos convida a adorá-lo. Só que a gente perdeu um pouco a concepção da verdadeira adoração. A gente vem à igreja, a gente vem ao templo, vou lá para adorar, eu vou lá para buscar alguma coisa. Aí você sempre vem buscar alguma coisa. Eu vou à igreja porque eu quero a cura de um câncer. Eu vou à igreja porque eu quero um emprego, a situação financeira está complicada, uma vez que eu estou desempregado. Eu vou na igreja porque eu quero o restabelecimento da minha família, quero que meu filho retorne para os caminhos do Senhor, quero que meu casamento seja restabelecido. Você sempre vem à igreja buscar alguma coisa. Você já olhou como é que funciona a adoração na Bíblia? Deus pode te conceder todas as coisas? Claro que pode, mas as pessoas, por princípio, vão a ele não para receber. O adorador vai para dar alguma coisa. Vem dar a vida, vem dar o coração, vem dar a tua entrega, vem aqui se estender por completo na presença do Senhor. Se ele me der alguma coisa, amém. Se ele não me der aquilo que eu gostaria de receber, eu continuo adorando em espírito e em verdade. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Que bando de interesseiro é esse, que não tem o prazer de estar na presença, mas só tem prazer se receber alguma coisa que está na tua lista? Ei, simplesmente vem, deixa Deus agir em você,
Ei, se você não ganhar o emprego, continua na presença. Se você ganhar o emprego, continua na presença. Se você tiver a cura do câncer, continua na presença. Se você não tiver a cura do câncer, continua na presença do mesmo jeito, porque o adorador não faz as coisas só quando as coisas estão fáceis. O adorador, ele não adora só quando tudo vai bem. Quer um exemplo? Abraão, o pai da fé, e eu ousaria dizer, o pai da adoração. Um dia Deus se aproxima dele e diz assim: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, a quem você tanto ama, se direciona à cordilheira do Moriá, sobre uma das montanhas que eu te mostrarei, sacrifica o teu filho em holocausto a mim. Ei, Abraão acorda o garotão de madrugada. Sabe quantos anos o garotão tinha? 17 anos. Todo mundo fala da fé do Abraão, ninguém fala da fé do Isaac. Vai acordar um moleque hoje de 17 anos de idade, de madrugada. Acorda, filhão, vamos fazer culto, ver se não estabelece a terceira guerra mundial. Ei, amigo, o Isaac levanta na boa, o Isaac levanta na paz. Onde é que nós vamos, pai? Vamos fazer uma viagem, meu filho. 3 dias, e ele simplesmente se submete, e a submissão é tão grande que ele só faz o questionamento durante o percurso. Ele não pergunta antes de ir, ele pergunta quando ele já está a caminho, e no caminho ele interroga o pai: aqui está o material para o fogo, aqui está o cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício, meu pai? E o pai, simplesmente engolindo seco, diz: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. A história é compreendida quando no capítulo 22 do livro de Gênesis, no verso 5, Abraão vira para os servos quando chega no pé do monte e diz assim para eles: fiquem aqui, agora olha a frase, eu e o rapaz subiremos, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Percebeu a frase? Abraão estava dizendo para os servos: eu vou ao monte não para matar o meu filho, eu vou ao monte para adorar a Deus. Adorar a Deus é fazer o que ele pediu, ainda que seja aparentemente duro. Se você entrevistasse Abraão, você perguntaria para ele: Abraão, você está com vontade de matar o teu filho? Responde para mim. Ele diria: claro que não, é o meu filho, meu único filho, a quem tanto amo. E por que você vai fazer isso? Porque eu sou adorador. Adorador não faz só o que gosta, adorador faz o que Deus pede, e a gente aprende a gostar sobre o que Deus pediu. A gente aprende a gostar o que Deus pediu. No início parece que guardar o sábado não é legal, depois se transforma em um deleite. Você aprende a gostar do que Deus pediu. Note que Abraão teve a caminhada mais difícil da vida, mas não desistiu de ser adorador. Por que que ao enfrentar a dificuldade você desistiu da adoração a Deus? Por que que ao enfrentar o vale da sombra da morte você largou da mão do Senhor? No momento em que você mais devia se aproximar dele, foi o momento em que você mais se distanciou. Abraão esteve no pior percurso da vida, e o diabo no encalço: olha, Abraão, vou te falar uma coisa, tu é muito tolo, tu é muito bobo, vai oferecer o teu filho. Ei, sacrifícios humanos são coisas que ocorrem nas nações caracterizadas como pagãs. Os adoradores de Moloque oferecem crianças em sacrifício. Deus, o teu Deus, está traindo você. Ele é como os deuses pagãos: dá com uma mão, tira com outra. Ele não é digno de confiança. Larga esse Deus. Se ele te amasse de verdade, você não estaria passando pelo que você está passando. É a mesma conversa hoje. Larga a mão de adorar ao Senhor, porque se você fosse alvo da consideração divina, você não estaria vivendo o que você está vivendo, passando o que você está passando, você não enfrentaria as dificuldades que você enfrenta. Se Deus zelasse por você, se Deus cuidasse. É a mesma argumentação, com um único objetivo. Era o objetivo do diabo fazer Abraão deixar de ser adorador. Continua sendo o objetivo do diabo
fazer você deixar de ser adorador, porque quando você rompe a comunicação com o eterno, quando você deixa de ser adorador do eterno, você se transforma no mais baixo nível que um ser humano pode estar, uma vida completamente sem sentido. Abraão funciona como um exemplo de que adorar é fazer o que Deus pede, ainda que o que Ele peça te cause alguma dor, algum tipo de incômodo, ainda assim Ele está em plenitude realizando, claro, assim diz o Senhor. No final, tudo foi um processo pedagógico de aprendizado para que Deus ilustrasse o que um dia Ele iria fazer. Oferecer o seu filho, o seu único filho, no alto de um monte para salvar toda a raça humana. Note que você percebe que os princípios acerca de adoração encontrados no livro do Gênesis, no estabelecimento da humanidade, Deus coloca às claras o que significa ser verdadeiro adorador. Ou seja, é um momento oportuno para avaliarmos a nossa vida à luz da palavra de Deus e considerarmos hoje: eu faço parte da descendência de Caim ou eu faço parte da descendência de Abel? A linha é tênue e eu estarei sendo dividido por intermédio de um ícone, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se eu tenho o Cordeiro, faço parte da linhagem certa. Se eu não tenho o Cordeiro, eu estou alienado daqueles que estão marchando pelo caminho estreito, mas é o único que conduz à vida eterna. Você observa que a questão da adoração, ela permeia toda a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. E quando chegamos no Apocalipse, é uma coisa bem intensa. De que forma? Você observa que a adoração é o que vai determinar o salvo do perdido. Quem serão salvos? Os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Esta é a mensagem proclamada pelos 3 anjos: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O chamado do Evangelho é um chamado para adoração, e a adoração envolve estes princípios. Eu não faço o que quero, faço o que Deus quer. Eu sou um indivíduo que não vem apenas para receber, eu venho para me doar, para me entregar, ainda que eu não receba nada de volta, eu o servirei para todo sempre. Mas é impossível um filho comparecer diante do pai e não receber nada, porque afinal de contas, qual é o filho que pedindo pão recebe pedras? Qual é o filho que pedindo ao seu pai peixe recebe uma serpente? Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, disse Jesus. E agora no Apocalipse nós temos então a exibição clara da adoração como sendo elemento ou para salvação ou para perdição. Se você é um verdadeiro adorador, você está caracterizado como salvo. E quem é que fará parte do grupo daqueles que estarão perdidos? Número 1, aqueles que se recusaram a adorá-lo. Número 2, aqueles que se caracterizaram como falsos adoradores. Diziam que eram, mas não passava de fachada, não passava de aparência. E muitos fazem parte deste grupo e naquele grande dia ainda tentarão argumentar: Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, Senhor, em teu nome não fizemos curas, milagres e maravilhas. E Deus dirá abertamente: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Percebe a íntima ligação? Coerência. Coerência é a palavra que caracteriza a vida do verdadeiro adorador. Nós professamos algo e somos coerentes àquilo que professamos. Não é falar da boca para fora, é viver um estilo de vida. Não é um culto, é um estilo de vida de adoração.
E note que você se envolve com um cordeiro, mas esse cordeiro transforma você. Que evangelho é esse que você conheceu, que até hoje a tua vida não mudou? Você continua sendo a mesma pessoa egoísta, você continua sendo a mesma pessoa vingativa, você professa servir o cordeiro e se comporta como um descendente de Caim. Que história é essa? Feito Caim, professando seguir a Deus, você argumenta todas as coisas como um adorador, mas na verdade você não se importa com o teu irmão. Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Que adorador é esse que não se permite tomar-se de preocupação pela alma aflita que encontra-se ao teu redor? Que adorador é esse que professa ter uma ligação vertical que não se reflete no horizontal? Que Deus é esse que amo e que sigo, que não me faz me importar com a pessoa que está perto de mim? Eu maltrato as pessoas, eu piso nas pessoas, trato as pessoas feito um lixo e ainda me professo como adorador de Deus. É sério? Não está faltando uma coerência? Como é que eu professo servir ao Cordeiro e me comporto como descendente de Caim? Precisamos de coerência, e para que a coerência exista, tem que haver ação do Espírito Santo na nossa vida. Adorar a Deus em espírito e em verdade, para que a nossa vida seja coerente às nossas palavras pelo poder do Espírito Santo. Sou eu o guardador do meu irmão? É sim. O teu irmão é responsabilidade tua. Eu sou tua responsabilidade, você é responsabilidade minha, nós somos responsáveis uns pelos outros. É por isso que somos chamados de família, é por isso que somos denominados de irmãos. Está entendendo isso? Família, irmãos, é um pelo outro, não é um pela o outro não, irmão. Nós somos povo de Deus, família, corpo de Cristo. Como que o pé se revolta com o braço, como que o braço luta com a perna? Que corpo é esse que não se entende? Somos adoradores ou transformamos o lugar de culto no conflito? Na disputa de poder, na disputa de posição? É o Caim disputando posição e poder com o Abel. O que deveria ser um culto se transformou numa tragédia. A igreja, que deveria ser o centro da adoração, muitas vezes se torna um ambiente de disputa. Perdemos a noção, o propósito para o qual existimos, perdemos o conceito de família, não entendemos o que significa evangelho, não entendemos porque tudo se desenrolou na cruz do Calvário. Estamos jogando na lata do lixo o sacrifício de Cristo, com essa vida medíocre de adorador, onde disputamos cargos e disputamos então posicionamento, no sentido de ver quem é melhor do que alguém. Ei, precisamos rever os nossos conceitos como adoradores, e a palavra servir está intimamente ligada à vida de um adorador. O adorador de Deus tem prazer em servir, não em ser servido. É algo para se pensar, uma reflexão pessoal, algo particular na direção de se obter maturidade e crescimento cristão. E ser adorador de Deus, acima de tudo, é um privilégio. É um privilégio para nós sermos adoradores do Senhor, porque no final de tudo só vai sobrar um povo, aqueles que são verdadeiros adoradores do Senhor. E eu espero em Deus que todos nós estejamos inclusos pelo sangue do Cordeiro. Ele virá nas nuvens do céu com poder e grande glória para buscar os verdadeiros adoradores, aqueles que não somente falam do Evangelho, aqueles que vivem o Evangelho, aqueles que não simplesmente falam do poder transformador, mas foram verdadeiramente transformados por Ele. Ele virá, o céu será uma grande reunião dos verdadeiros adoradores. É por isso que o diabo esculhamba tanto a adoração. É por isso que ele quer jogar na lata do lixo o que significa adoração de verdade, porque isso pode comprometer a tua caminhada em direção ao céu. E sabe de uma coisa? Às vezes a gente aprende as lições mais significativas com as pessoas mais simples, de onde a gente menos esperava. Eu me lembro perfeitamente um dia, quando eu aprendi uma lição muito, mas muito significativa, me marcou tanto que nunca mais eu esqueci. Esse é o meu 28º ano de ministério,
mas eu nunca esqueci de uma senhora, de uma velhinha que eu conheci, que era ovelha minha. Um dia ela me procurou para conversar. Dona Maria, uma senhorinha que na época devia já beirar os seus quase 65, 70 anos aproximadamente. Pensa numa mulher humilde, pensa numa mulher sofrida, pensa numa mulher que enfrentava dificuldades, mas não perdia o sorriso estampado na sua face, tão cativante. Eu não a conhecia muito bem, eu havia chegado no distrito há pouco tempo, mas um dia ela foi me procurar porque toda terça-feira eu atendia no gabinete da igreja. Nós visitávamos a membresia, mas tínhamos um dia que estávamos na igreja para fazer atendimento para quem quisesse nos procurar. E toda terça acontecia isso. Eu ficava o dia todo na igreja, recebendo as pessoas que queriam conversar. E ela veio um dia. Eu me lembro, o sorriso no rosto, naquela cara, naquela face cheia de rugas, dominada pelas dificuldades da vida. E ela bateu lá na minha porta. A porta tinha uma parte em vidro, de modo que eu conseguia enxergar quem estava batendo na porta. Eu me levantei, eu abri e ela falou assim: eu poderia entrar, pastor, para falar com o senhor um pouquinho? O senhor poderia me dar 1 minuto de atenção? Eu falei: mas é claro, irmã, entra aí, serva de Deus. E ela entrou, se assentou, sorriu, com as suas roupas gastas, o seu pé sujinho, com uma sandália muito envelhecida, um lencinho na cabeça. E ela falou: pastor, eu não queria incomodar o senhor. Irmã, não é incômodo, pelo amor de Deus. Pastor, tudo que eu quero é que o senhor ore por mim. Eu estou passando por uma dificuldade muito grande. E além de pedir que o senhor ore por mim, se de alguma forma o senhor me ajudar, eu te agradeço demais. O que foi, irmã Maria? O que está acontecendo? Sabe o que é? O meu esposo, ele não é crente, ele não é servo de Jesus, ele não é adorador. O meu esposo bebe muito, pastor. E toda vez que ele chega em casa, ele me bate. E sabe, pastor, além de apanhar todo dia, ele não dá para a gente o sustento básico. Tem 2 dias que eu não como nada, pastor. Não tem nada em casa para comer. O senhor poderia me ajudar? Aquilo partiu meu coração. Mas em especial me chamou a atenção o relato dela quando ela disse que apanhava. Como pode alguém nessa fase da vida ficar se submetendo a uma situação tão humilhante? Em fase nenhuma da vida é justificável, mas olhar para ela com todas as características que ela exibia e perceber que ela estava passando por isso, é de cortar o coração, é de revoltar. E eu falei assim para ela, tomado por uma angústia, uma indignação: eu vou te ajudar. Você não tem gás, a gente vai dar gás. Você não tem comida, a gente vai juntar aqui na igreja, nós vamos ajudar, nós vamos te tirar dessa situação, mas você não apanha mais. Ela falou: como é, pastor? Como que tu é, irmã? Filha de Deus, adoradora do Senhor, e entro endemoniado na tua casa, com o inferno no lombo, e bate em você. Ellen White tem umas declarações assim bem contundentes no livro Medicina e Salvação, dizendo que quando o indivíduo está embriagado, ele é facilmente manipulado por demônios. Eu falei: irmã, tem um endemoniado te agredindo, e você é serva de Deus, você é adoradora de Jesus. Tu acredita que aquela mulher que estava cabisbaixa, ela se levantou assim meio indignada? Como é que o senhor está falando, pastor? Eu estou suportando ali pela força e tudo mais, o senhor está dizendo que eu estou apanhando do diabo? Eu falei: não foi assim diretamente que eu quis falar, mas se saiu desse jeito, saiu. Pastor, eu não admito, sendo adoradora de Jesus, ficar apanhando do diabo. Eu falei: eu também não, irmã, eu também não.
Deixa ele comigo a partir de hoje, pastor, que ele vai ver só o que é ser uma serva de Deus. Eu falei, ih, meu conselho saiu ruim pra caramba. Deu efeito colateral, irmão. E eu fiquei preocupado. Não, irmão, você não vai fazer nada não. Ah, vou sim, pastor, eu sou serva de Deus, eu não vou apanhar do diabo não. Eu falei, meu Deus do céu, eu no início do ministério já dei um conselho tudo errado. E eu fiquei preocupado com a irmã Maria, e ela sumiu, desapareceu do mapa. Era uma época que não tinha celular, não tinha contato. Ela não veio no culto de quarta-feira. Eu fiquei preocupado, meu Deus do céu, o que será que aconteceu? Finalmente no sábado ela chegou toda sorridente, nada cabisbaixa. E eu falei assim, o que está acontecendo? Morrendo de curiosidade, eu catei a dona Maria, puxei para dentro do gabinete. Mãe, mano, tá me deixando preocupado. O que foi, pastor? Eu falei contigo na terça-feira, você saiu daqui indignada, que nunca mais ia apanhar, que ele ia ver só o que era lidar com a serva de Deus. Eu falei, o que aconteceu? Ah, pastor, eu coloquei o diabo no lugar dele. Como é que é? Pastor, é o seguinte, todo dia meu marido chegava bêbado em casa e eu me escondia. E ele chegava gritando, Maria! Cadê você, Maria, que eu vou te arrebentar? E pastor, ele me batia, pastor, me humilhava. Mas depois que eu saí daqui, pastor, do teu gabinete, eu saí indignada. E eu falei assim, hoje é o diabo que apanha. E pastor, eu orei o dia inteiro, esperei ele chegar. E na noite, quando ele chegou, eu sempre me escondia. Naquele dia não, pastor, eu fiquei em pé. E quando ele gritou, Maria, eu falei, tô aqui, vem! E pastor, eu estava com a Bíblia na mão, eu ia dar uma surra de Bíblia nele. Eu falei, sério, irmã? Sério, pastor. E eu me preparei, quando ele veio, eu ergui a Bíblia na direção de Deus e disse, eu te repreendo, Satanás. Pastor, ele caiu no chão, buf! Eu falei, matei. Tá, irmã Maria, o que aconteceu? Aconteceu, pastor, que ele só foi acordar no dia seguinte, aquele filho do Satanás. No dia seguinte ele acordou e, diferente de todas as manhãs, eu estava assim, ó. Que segurança sou de Jesus. Olha eu mexendo no meu mingauzinho, pastor, que o senhor me deu. Eu já desfrutei. Ei, pastor. Nunca mais ele colocou a mão em mim. E pela manhã ele me olhou assustado e falou assim, o que houve com você? E eu falei, nada, por quê? É porque quando eu vim em tua direção, eu só lembro ter visto uma luz muito forte. E por causa disso eu caí no chão. E eu falei, é porque você não bate em mim, eu não sou qualquer uma. Eu sou adoradora de Deus e em mim você não põe a mão. Sabe o que houve com o antigo filho do Satanás? Se converteu e entrou para a igreja em nome de Jesus. Ei, você não sabe o valor que você tem. Você não é um lixo, você não é qualquer um. Você tem o maior privilégio que pode um ser humano possuir, o maior título que um ser humano pode deter. Até o diabo treme com o título que você tem, se de fato você o tiver. Adorador genuíno do Senhor. Porque se você é adorador genuíno do Senhor, você dá carteirada até no inferno, porque os demônios tremem quando um adorador sincero se prostra clamando pelo poder de Deus. Você é embaixador do céu nesta terra, você é representante de Deus no teu ambiente de trabalho, você é representante de Deus na tua família, cheio de pessoas que ainda não se converteram. Você não é qualquer coisa, e essa é a razão pela qual o diabo quer destruir você, porque você é o porta-voz de Deus nesta terra como adorador de verdade. Celebre. E vou te falar uma coisa. Você é delegado, parabéns. Você é juiz, parabéns. Você é professor universitário, parabéns. Você é empresário, parabéns.
Você tem grandes títulos, parabéns. Você é médico, parabéns. Mas de nada vai adiantar eu ser pastor, você ser médico, delegado, juiz, empresário, se nós não tivermos o maior de todos os títulos, o mais importante, o único que subsistirá por toda a eternidade: adorador, em espírito e em verdade. Este é o maior título que eu posso ter. Quem é você? Eu sou adorador de Deus. Há adoradores do Senhor aqui nessa noite. Quer viver como um adorador, fazendo o que Deus pede, não o que você quer. Quer viver como um adorador, ainda que dificuldades você encontre, tal qual Abraão, você permanece firme na caminhada sem desistir. Quer viver como um adorador, aquele indivíduo que não vem simplesmente buscar alguma coisa, mas vem trazer, contribuir e agregar como prioridade. Quer ser adorador? Aquele que se levantará nos últimos instantes da história desta terra, ainda que haja uma fornalha de fogo ardente, ainda que haja uma cova dos leões, você é o referencial da verdade, você é o embaixador do céu, você é aquele que não sacrifica a verdade no altar da paz, você é aquele que não se compra, você é aquele que não se vende, você é sal da terra, você é a luz do mundo, você não é qualquer um, você é filho de Deus. Adorador. Adorador que quando se prostra o inferno treme. Adorador que quando se prostra o céu se abre e é dito, pronunciado ao teu respeito: este é meu filho amado em quem me comprazo. É isso que o Senhor quer pensar e falar a teu respeito. E nada pode calar um adorador. Não existem prisões que detêm a voz daquele que adora ao Senhor. As prisões se abriam para Paulo, a cova dos leões não deteve a Daniel, a fornalha de fogo ardente não assustou os 3 jovens. Adorador de verdade é assim. Quer ser um adorador de Deus? De verdade? Então canta. O adorador verdadeiro é aquele que se agarra ao cordeiro, como Abel fez. Às vezes, por se agarrar ao cordeiro, você toma umas boas surras da vida. Às vezes, como Abel, é capaz até de perdê-la. Mas muito vale passar por este mundo sendo adorador do Senhor, porque quando Ele vier nas nuvens do céu com poder e grande glória, somente para os adoradores Ele dirá: vinde benditos de meu Pai, e possuídes por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Só os verdadeiros adoradores escutarão isso. O que você está esperando para se entregar? O que você está esperando para ser um adorador de verdade e sair dessa vidinha que você está tendo? Não há privilégio maior na vida do que ser um verdadeiro adorador do Senhor. Declare a sua fé, acesse esse QR Code, testemunha: eu quero ser adorador, eu quero estudar mais a Bíblia, eu quero me entregar a Deus por intermédio do batismo. Toma uma decisão, se transforma num adorador de verdade, mediante o Espírito que neste momento diz: este é o caminho, andai por ele. Que Deus faça no teu coração a obra que Ele separou para realizar, mas isso só é permitido se você baixar essa tua bola, se você deixar de ser esse orgulhoso que você tem sido, se você ceder o espaço que o Espírito Santo precisa para que a obra de Deus seja realizada em você. Abre esse teu coração, meu irmão, renda-se a Jesus. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de sermos aquilo que de melhor pode um ser humano se tornar: adorador do Senhor. Ser teu filho, aquele que segue o Cordeiro, aquele que acredita no sacrifício do Cordeiro como método para a expiação dos nossos pecados, aqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador e vivem em função não do que acham, mas do que tu pedes. É a tua vontade
A nossa regra de fé e prática é o teu querer aquilo que funciona como prioridade para aquele que te ama de verdade. Aceita a nossa entrega nessa noite e o nosso pedido de perdão se temos sido tão arrogantes e não vivido a plenitude do evangelho que o Senhor separou para que pudéssemos experimentar. Perdoa-nos por termos sido esses crentes medíocres até aqui, mas ajuda-nos em vivermos em uma comunhão tão grande contigo na qualidade de adoradores, que sejamos capazes de dizer: não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Que seja essa a realidade de cada um dos teus adoradores, em nome de Jesus Cristo. E o teu povo diz: abraça o teu irmão e diga: você é adorador de Deus.